Saudamos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nos encontramos para iniciarmos uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Ficamos felizes, agradecidos por tudo quanto Deus tem feito por cada um de nós e também agradecidos a Deus por Ele nos dar a oportunidade de uma vez mais estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham os estudos com outras pessoas e também vocês que clicam lá no dedinho de joinha. Nós agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos e mandamos aqui um alô especial para Ricardo Rodrigues e Nilda, são lá de Caaporã, na Paraíba. José Henrique é de Serra, no Espírito Santo. Jocinir Bueno é de Lapa, no Paraná. Sara Santos é de Valinhos, São Paulo. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Hilda Correia dos Santos Victor, de Natal, no Rio Grande do Norte. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em tua presença nos encontramos, mais uma vez, agradecidos por tudo quanto tens feito por cada um de nós. Neste momento, Pai, iremos abrir a tua palavra para estudá-la, que o teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, onde quer que cada um esteja, e que possamos ter a nossa mente aberta para entendermos a tua palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, nas suas necessidades, nas suas lutas, nos seus problemas, todos os que nos pedem orações, dê vitórias, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós estaremos já fazendo o estudo número 10 dessa nossa série Descanso em Cristo e ficamos felizes porque Deus a cada dia vai nos iluminando, vai nos mostrando a direção que nós deveremos seguir e se nós fizermos a vontade de Deus em nossa vida e não a nossa vontade, com certeza nós viveremos bem, seremos felizes e com certeza também estaremos com Ele muito em breve, quando Jesus voltar. Agradecemos a todos que estão estudando a Bíblia conosco, no nosso curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. E ontem nós tivemos mais uma lição que foi postada no YouTube. E mais uma vez eu digo a vocês que é importante você ser inscrito no YouTube, porque você tem o estudo na hora que você quiser, aonde você estiver. Você não precisa ter somente no celular, porque celular você pode ter que deletar quando está em redes sociais e no YouTube não. Fica lá, não pesa no seu telefone, você pode assistir por computador, por laptop, por televisão, box e enfim. Nós sabemos que as facilidades hoje são muitas e temos que aproveitar enquanto ainda nós temos a liberdade de poder ouvir e estudar a Palavra de Deus. Nós vamos continuar esta semana falando um pouco sobre o descanso que Deus criou para o ser humano, porque Deus, Ele é onisciente, sabe todas as coisas e Ele sabia que nós chegaríamos a esse ponto em que as pessoas vivem estressadas, vivem num corre-corre diário para conseguir a sua subsistência, manter a sua família e também comprar aquilo que deseja comprar. Então a pessoa quase não descansa. E Deus então, Ele sabendo que nós iríamos passar por isso, Ele criou o sétimo dia para descansar totalmente de todas as coisas que fazemos habitualmente durante a semana. E então muitas pessoas, elas dizem que quando nós guardamos o sábado que está na lei de Deus, nós estamos sendo judaizantes, não é? Porque, segundo eles, o sábado foi dado para os judeus, mas isso não é a realidade, porque quando Deus criou o mundo, ele só tinha o primeiro casal, Adão e Eva, no sexto dia, eles foram criados pela própria mão de Deus, e Deus então estabeleceu o sábado, logo no dia seguinte, e vimos também que antes de chegar lá no Monte Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos, Ele já estava ensinando o povo hebreu que havia saído do Egito através do maná que caía todos os dias, de segunda a quinta-feira, uma porção necessária para cada pessoa comer.
Se guardassem para o dia seguinte, estragava. E na sexta-feira não, caía o dobro, as pessoas tinham que colher o dobro e então guardar um pouco para o sábado, porque no sábado não cairia maná. E então o maná não estragava de um dia para o outro. E isso demonstra a santidade desse dia. E Deus estava então tentando fazer com que os hebreus que estavam ali no deserto entendessem que o sábado é um dia santo, que foi criado por ele lá na semana da criação e que, portanto, deveriam se lembrar desse dia. Nós vemos que nenhum outro mandamento da lei de Deus começa com essa palavra, lembra-te, não é mesmo? Somente o quarto mandamento. Por quê? Deus não diz lá, lembra que você não deve furtar. Deus não diz lá, lembra que você não deve cobiçar. Mas somente para o sábado existe, lembre-se. Por quê? Porque isso aqui, quando nós ouvimos essa palavra, lembra-te, isso faz com que nós nos lembremos de algo que aconteceu no passado. Por exemplo, quando alguém está conversando com você e fala assim, você se lembra? E então você começa a pensar e voltar a sua mente até chegar até o ponto em que a pessoa está querendo fazer com que você se lembre. Então assim foi Deus com o ser humano. Lembra-te do dia do sábado, porque ele estava já desde a semana da criação, instituído por Deus, e que o povo estava se esquecendo. Então, este dia é um dia que nos leva direto à semana da criação. E vocês sabem, aqueles que descansam no sábado, sabem que bênção é o sábado para o ser humano, não é mesmo? A gente trabalha durante toda a semana, de domingo a sexta-feira, muitos também não trabalham no domingo, né? Já emendam sábado e domingo, e então a maioria trabalha de segunda a sexta-feira, e aquele estresse, aquela correria, e quando vai chegando então as horas do sábado, na sexta-feira pela manhã, sexta-feira à tarde, a gente já sente aquele alívio, já sente aquela alegria de que estamos chegando no dia de descanso. Deus, ele ao criar este mundo, Deus fez tudo perfeito, nós sabemos disso. E em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, nós vemos que o homem, ele foi criado diferente dos outros animais. Diz aqui, Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, à imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Foi diferente dos outros animais. Os animais Deus falou e eles apareceram. Os animais terrestres, os selvagens, os animais aquáticos, os peixes, as aves, tudo Deus falou e apareceu. Mas o homem, Deus fez ali com as suas próprias mãos, a sua imagem, a sua semelhança e deu poder para que o homem dominasse sobre todos os seres vivos. O homem, ele foi criado para guardar e não para destruir. Nós lemos aqui também em Gênesis capítulo 9 e no verso 6, Gênesis capítulo 9, verso 6, quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Então Deus disse que aquele que tirasse a vida de um outro ser humano, pelas próprias mãos dos seres humanos, eles seriam mortos. Foi o caso de Caim, que foi o primeiro homicida, ele tirou a vida de seu irmão Abel, só que Deus não permitiu que ele fosse morto. Deus fez com que caísse uma marca sobre Caim e ele viveu errante pela vida. Deus não permitiu que ele fosse morto, mas um pouco mais à frente, quando o mundo começou a ficar cheio de pessoas e a maioria pessoas más, pessoas violentas, Deus então disse que aquele que tirasse a vida de uma pessoa também seria morta pela própria pessoa. Então, quando nós nos lembramos da criação, a semana da criação,
nós vemos que fomos criados à imagem de Deus, algo que não é dito a respeito de nenhuma outra criatura, somente o ser humano é a imagem de Deus. Nós lemos em Gênesis capítulo 2, e nos versos 15 e 19, nos diz assim a palavra de Deus. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Verso 19 nos diz assim: O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Então, aqui nós vemos que o homem, ele foi colocado no jardim do Éden para cuidar, para guardar, para lavrar o jardim do Éden, e Deus disse para Adão que ele deveria colocar nome em todos os animais, em tudo que nós vemos hoje, todos os nomes que nós conhecemos de animais e de aves e peixes também, foi Adão que colocou lá no princípio. Então nós vemos que Deus, ele criou o nosso mundo, e ele então nos lembra também da responsabilidade que nós temos para com as coisas que ele criou. Assim como foi dado a Adão, o direito e a obrigação de cuidar, de lavrar e de proteger os animais, colocar nomes, assim também nós teremos que cuidar das coisas que Deus criou. Nós, como diz aqui em Gênesis, deveremos ter domínio sobre as criaturas, os animais, as aves, os peixes, deveremos ter domínio. Agora, quando nós ouvimos essa palavra domínio, não quer dizer que nós iremos abusar, mas governar como um mordomo, como um gerente, como um servo, como um regente de Deus. E então nós precisamos interagir com aquelas coisas que Deus criou, o que é o mundo natural, assim como Deus mesmo faria. Infelizmente, hoje nós vemos muita destruição, nós vemos muita extinção de animais, pássaros, peixes, o homem destruindo todas as coisas, e muitas das vezes nós também estamos envolvidos nessa destruição e nessa extinção. Mas como cristãos, nós deveremos ter em mente que nós deveremos cuidar, proteger e não destruir e não exterminar a criatura de Deus. Sabemos que o pecado estragou tudo, o pecado deteriorou, mas a terra ela continua sendo a criação de Deus e nada nos dá o direito de explorá-la em detrimento de outros seres humanos, o que acontece muitas vezes. Nós vamos então amanhã estar juntos mais uma vez, se Deus nos permitir, para dar sequência a este estudo. E não nos esqueçamos que Jesus, ele continua convidando: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.